Capoeira teremos a presença de José Raimundo dos Santos, mais conhecido como Mestre 70. Mestre 70, fale um pouquinho sobre a sua história, vamos falar um pouco sobre as suas características culturais, falaremos um pouco sobre sua família na capoeira, sobre sua família pessoal e debateremos, é claro, o papel da capoeira na sua vida. Antes de tudo, uma boa tarde, Mestre 70. Boa tarde, Vitor. Não, boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria que o senhor falasse um pouco por que do seu apelido Mestre 70. Gostaria que o senhor falasse da sua idade, né? Quantos anos o senhor tem, nome do pai e da mãe e se é ou não casado. Por favor. Sobre o 70, a história é engraçada, né? Esse apelido saiu na academia de um amigo nosso, um grande capoeirista aqui da nossa região, que é o Mestre Mané. Eu treinava capoeira com o professor Jorge, o irmão do meu mestre, Bahia. E aí, como foi a primeira vez que eu fui fazer uma visita, né, a empolgação da garotada, eu fui fazer uma visita em outra academia, aí tudo bem, nós viu a academia cheia, e no outro dia, aí eu fui o primeiro a chegar na academia onde eu treinava, depois da visita. Aí o meu professor perguntou, e aí, você foi fazer a visita e tal? Eu digo, fui. Como é que foi a visita? Tinha muito aluno? Eu falei, nossa, a academia estava cheia. Aí ele falou, quantos alunos tinha na verdade? Aí eu falei para ele, tinha uns 270 alunos. Ele falou, você é louco, eu nunca contei essa história assim, mas é dessa forma. Aí ele falou, você é louco, rapaz, não tinha essa quantidade de alunos. Tinha, não tinha, tinha, não tinha. Então, nesses 270, eu brachei para 100. Ele achou um horror, difícil também ter essa quantidade de alunos. Aí do 100 eu passei para o 70 e amarrei no 70. Eu digo, tinha no mínimo 70 alunos. Esse tinha, não tinha. Ele disse, então vamos apostar? Eu digo, vamos. Aí esperou os outros companheiros que foi comigo na visita, esperou chegar e ele foi confirmar. Aí os outros meus colegas disseram, não, lá tinha uns 20, 30 alunos. Pô, ou 70, ou ele me chamava, não sei se era Neguinho ou era José. Você não falou que tinha 70 alunos? Eu falei, era. Ele falou que tinha uns 20, 30. Aí naquele momento, eles deram risada, né? Tiraram um barato. E eu fiquei meio um pouco com vergonha. E aí eles colocaram o apelido de mim de 70, na verdade. Aí ficou o apelido de 70. Idade. Eu nasci em 1963. Quer dizer que eu tenho uns 57 anos, vou fazer 58 anos. Entendeu? Família, eu posso pular essa parte, porque família, a gente tem a família, mas eu baguncei muito a vida da capoeira e tudo. Mas tem filho, entendeu? Pai e mãe, quer falar do nome do pai e da mãe? Eu quero, sim. A minha mãe, os dois já faleceram. Quando eu passei a me conhecer por gente, com 10, 8 anos, eu não tinha mais pai. Meu pai faleceu muito cedo, não sei com quantos anos eu estava, entendeu? E a minha mãe foi uma guerreira, né? Aí teve que criar 9 filhos, não foi embora muito cedo, com seus 14 anos. E aí ela teve que batalhar, né? Criar os filhos com 8, 10, 12 anos, não foi fácil, né? Foi uma guerreira. E aí é por isso que alguns irmãos meus, nós saímos de casa muito cedo. Eu saí de casa muito cedo, com seus 15, 14 anos. Saí pelo mundo, né? Na verdade, eu comecei, quando saí de casa, eu fui trabalhar em rodeio, de vaquejada e tal. Em que lugar, mestre? Na Bahia, na Bahia. Eu sou baiano. E aí a vida continuou. Então eu estava em Itapetinga, como a história da capoeira, eu nasci com essa vontade de aprender capoeira, que eu já treinava na Bahia, né? Aí de Itapetinga eu vim trabalhar em Guarulhos, né? Conheci um rapaz, o rapaz me trouxe para Guarulhos. E aí me trouxe aqui para Guarulhos para trabalhar de ajudante de pintor. E comecei a vida. Como eu treinava capoeira na Bahia, com o mestre Zebinha. E aí quando eu encontrei uma oportunidade, que foi na Vila Prudente, aí eu comecei a treinar, que eu já tinha uma noção. E aí comecei a levar a sério, treinar direitinho, pagava na academia, pro meu professor. E aí estou aqui, hoje contando a história, né? Um pouco da história que lembro. E dei continuidade à capoeira.
Entendeu, Lobo? Na nossa entrevista, o senhor falou que o senhor é da Bahia. Sou baiano, sou. Um pouco da onde o senhor veio, com que idade o senhor veio e quais foram os motivos que o senhor veio para o Sudeste? Ih, rapaz. Eu vou falar na cidade onde eu nasci também, né? Sim, por favor. Eu nasci na cidade de Ibicaraí, na Bahia. Então, quando eu nasci, minha mãe foi morar na fazenda da minha avó, que chama Ribeirão do Neca. A história é grande, hein? E aí levou todos nós para lá, para ir morar no mato, entendeu? Depois de um certo tempo, a minha avó vendeu a fazenda. Aí nós fomos morar em Itabunas, lá no sul, na Bahia. E aí a vida ficou difícil para minha mãe, que assim que a gente foi morar em Itabuna, o nosso pai faleceu, né? E aí ficou difícil para ela criar 9 filhos na cidade, sozinha, entendeu? Minha mãe foi uma guerreira, muito sofrida para criar todos nós. Eu dei um pouco de trabalho, né? Que eu era meio danado, gostava de brigar na rua, vender as coisas, às vezes dava problema assim, no comércio, pegava as coisas para vender e depois acabava me atrapalhando no dinheiro, né? Que tinha que prestar conta pro dono do material, do picolé, e acabava sobrando para minha mãe, né? Então eu dei muito trabalho para minha mãe. Aí quando eu tinha uns 14 anos, eu tenho um tio que me deu uma surra e eu falei que eu vim embora. Eu ia trabalhar em outros lugares. Aí onde tinha vaquejada, rodeio, aí eu acompanhei um pessoal. Foi eu e um irmão meu, na verdade. Nós acompanhamos uma família trabalhando em rodeio. Aí trabalhei muito tempo. Aí quando eu cheguei em Tapetinga, lá tem uma vaquejada, eu conheci um rapaz que estava lá em Tapetinga passeando e morava aqui em São Paulo, em Guarulhos. Aí me chamou se eu queria vir trabalhar de ajudante. Eu achei que eu já estava de saco cheio de trabalhar no rodeio. Aí eu vim trabalhar com ele aqui em Guarulhos. Aí a minha vida foi um pouco sofrida, né? De Guarulhos eu morei, não deu certo. Eu vim morar no Cambuci. Aí cheguei a morar na rua, entendeu? Morei num cortiço, passei alguma dificuldade na rua, né? Sempre eu falo assim, penso comigo mesmo. Eu gostaria de conhecer, espero que ele esteja vivo, uns quatro policiais que tem um local ali no Largo do Cambuci, que ele sempre me dava café, né? Sabia, uma época eu estive falando para eles e tal, me via lá, e eu falei que eu vinha da Bahia, sempre ele me dava café, pagava pão para mim. Eu gostaria de conhecer esses polícias, mas eu sei que é difícil, né? Então a vida foi meio sofrida. Aí depois, com o tempo, comecei, de uma certa idade, aí eu comecei a trabalhar em firma e comecei a treinar capoeira também, né, nessa época aí, nesse decorrer do tempo. Aproveitando que o senhor comentou sobre a capoeira, qual foi o seu primeiro contato com ela? Quando o senhor a viu pela primeira vez? Como é que ela fez o senhor se apaixonar? Pra mim me apaixonar é outra história que eu vou voltar lá atrás. Em Itabunas, eu era garoto de 9, 10 anos. Eu vi uns capoeiristas jogando capoeira. Nesse mesmo dia, aí teve um filme de capoeira. Um filme, né? E aí, dentro desse filme, os caras estavam, acho que, dando porrada um com o outro. Aí, nesse dia, eu me apaixonei. Eu digo, eu quero aprender a capoeira. Eu vou aprender a capoeira, eu vou aprender a capoeira. Quando foi no outro dia, eu briguei com o moleque lá na rua. Aí, eu vi o cara fazendo um movimento que hoje, eu acredito que é a chapa. E o cara fez uma chapa, eu digo, eu vou aprender. Aí eu briguei com um garoto, eu mandei uma chapa, bateu na boca do garoto. Aí o menino chegou lá em casa com a boca sangrando. Aí eu falei, pois agora é que eu vou treinar mesmo a capoeira. Aí comecei a treinar capoeira de rua lá em Itabuna, né? Com o mestre Zebinha. Aí foi aonde eu me apaixonei. E aí eu sabia, aonde eu chegasse, qualquer oportunidade eu queria ser um capoeirista. Aí, aqui em São Paulo, comecei a trabalhar e foi aonde eu entrei na academia do professor Jorge, lá na Vila Prudente. Quantos anos o senhor tinha? O senhor lembra o ano que era? Que comecei? Quantos anos o senhor tinha quando o senhor começou e o ano que era? O ano... Não lembro. Eu sei que quando eu comecei eu tinha uns 9, eu não tinha 10 anos. Foi jogar naquela capoeira de rua lá, né? Eu não tinha 10 anos.
lá na Bahia. Certo, e aqui? Aqui, não lembro. Não sei se eu tinha... Aqui eu não sei se eu tinha 17 ou era 18. Não lembro, não lembro. Eu lembro que eu me informei em 1984. Eu tenho a carteirinha aí. E como é que foi esse contato com o professor Jorge? Fala um pouco disso. O contato com o professor Jorge, eu morava numa pensão na Vila Prudente. Aí eu fiquei sabendo que ia inaugurar uma academia logo bem próximo. Aí no dia da inauguração, eu fui lá. Eu acho que eu fui quando eu conheci lá o pessoal jogando, acabou a roda, eu me aproximei ao Jorge e já fiz a inscrição. Não tenho certeza, mas talvez eu fui um dos primeiros alunos. Aí comecei a treinar e cada dia que passa era só mais paixão pela capoeira. E dei continuidade. E aí foi, eu treinando, entrava aquela vontade, mas ainda deu um dia ser um professor de capoeira e dar aula, né, que esse sonho já trago lá da Bahia. E graças a Deus se tornou realidade. Não reclamo nada da capoeira, foi a profissão que eu aprendi na capoeira. Hoje em dia, graças a Deus, tudo que eu consegui na vida foi a capoeira que me deu. Maravilha. Fala um pouquinho, por favor, do seu mestre. O senhor falou do professor Jorge. Fala um pouquinho do seu mestre Bahia. Fala um pouco dele, como que foi esse contato, quando que o senhor conheceu ele, que o senhor falou começou com o professor Jorge. Sim. E como deu sequência com o mestre Bahia? A sequência com o mestre Bahia, na verdade, eu conheci o mestre Bahia no dia da inauguração da academia do professor Jorge. Porque eu não tenho muita certeza, mas eu acho que sim. A academia que tinha na Vila Prudente era na responsabilidade do professor Jorge, que o Jorge era irmão do Bahia. E o Bahia era um mestre de capoeira, tinha um trabalho, né, muito conhecido na Mateu Bem. Então, provavelmente, o Bahia abriu a academia lá para ajudar o irmão, né, dar uma força para ver o irmão ter a sua academia. E foi aonde, no dia da inauguração, já conheci o mestre Bahia. E de vez em quando a gente ia lá para São Mateus, para a roda, né? A gente treinando lá depois de um certo tempo. E aí chegou um certo tempo, o professor Jorge, ele teve que fechar a academia. E na verdade eu fui treinar no outro grupo. Quando o Jorge fechou a academia, eu fui treinar capoeira com o mestre Oswaldo. Que esse mestre Oswaldo é formado do mestre Pinati. Bom capoeirista. Para mim foi o melhor capoeirista que eu vi até hoje jogando na época. Ele é magrinho, mas aí o Jorge fechou a academia e eu fui treinar com o mestre Oswaldo. Então, chegou um certo tempo, o mestre Oswaldo fechou a academia também. Como eu já conheci o grupo, aí foi aonde eu fui para São Mateus treinar. É meio ruim porque às vezes o meu mestre fica meio com ciúme, né? Que você saiu do grupo, foi para um outro e tal. Mas a história eu saí do grupo porque fechou a academia. Sim. Aí eu fui para um outro grupo porque eu me apaixonei pelo jogo de capoeira do mestre Oswaldo. Muito bom de capoeira. Onde era a academia do mestre Oswaldo? Era uma academia no alto, que onde... Mas a João 23 você está falando... É um hospital, É ali no João 23, Hospital João 23. Tá, é ali bem próximo. 23 também, que fica ali perto do largo. Então, aí eu eu me apaixonei pela capoeira do mestre Oswaldo. Um homem muito bom de capoeira. Eu falei, eu quero ser bom de capoeira também, igual ele. Aí comecei a treinar e com o tempo ele fechou. Aí eu fui lá para Mateu Bem, treinar com o mestre Bahia. Sensacional. Fala um pouquinho sobre as suas influências, além dos seus mestres. O senhor teve o professor Jorge, teve mestre Bahia, mestre Oswaldo, que foram suas bases como mestre. Suas outras influências. Quais são os capoeiristas, além dos seus mestres, que o senhor se admirou também? Podem ser, inclusive, seus amigos contemporâneos. Sim. Quem são essas pessoas que te incentivaram também a continuar a capoeira até hoje, mestre? Eu tenho os colegas da academia, né? Eu tenho certeza que eu não sei mais falar o nome deles, eu lembro só de dois, né? Que era o professor Timbinha. Não é o Timbinha verdadeiro que tem no Bahia. Verdadeiro, eu até volto atrás, o Timbinha verdadeiro
é esse Timbinha que me incentivava eu a treinar capoeira. Nossa, você está jogando bem, vamos lá fazer uma visita, vamos lá na academia do mestre Valdenor, vamos na academia do mestre Pinati, vamos lá na academia do mestre Suassuna, você é bom. Então eles me cresciam muito, né? O outro era um aluno também, que o apelido dele chamava Baseado, bom de capoeira, um rapazão assim da sua altura. E ele jogava uma capoeira, né, de chamar a atenção e admirava a minha capoeira. E eu me empolgava naquela admiração deles. E eu digo, opa, vou ter que treinar. E graças a Deus estou aqui até hoje. Levei a capoeira em frente, entendeu? E fala agora um pouquinho desse seu processo de formatura. Quando o senhor se formou? Um professor? O senhor comentou 1984. Foi. Fala um pouco desse processo e depois como o senhor se formou mestre, né? Qual o ano que o senhor se consagrou mestre? Porque desde que eu conheço o senhor é mestre, então vai ter que falar um pouquinho dessa história. 1984. E aí, bem antes, eu já dava aula de capoeira. Eu tive a minha primeira academia de capoeira, fica lá em São Mateus, nos prédios. Não lembro mais o nome da rua, eu sei que é ali bem próximo àquele hospital que tem em São Mateus. E depois saí, eu me informei quando eu dava aula no São Caetano, na verdade, entendeu? Aí comecei a dar aula lá há muito tempo, eu e um outro rapaz formado também no Mestre Bahia, chama o Finado Tendrade, que Deus põe em bom lugar. E com o tempo, eu consegui o espaço aqui na Coab. Aí comecei a dar aula. Que é onde o senhor está até hoje? Onde eu estou até hoje. Aí veio um rapaz de um outro grupo, que chama Eduardo, foi meu primeiro formado. Eu já dava aula, se eu não me engano, há 9 anos. De formado, eu só tinha 6 anos de formado. Mas eu já dava aula há 9 anos. Eu falo há 9 anos, 6 anos, porque nessa época, a capoeira a gente levava mais a sério. Se nós não levássemos a sério, outros capoeiristas de fora iam confirmar para ver se você tinha condições de ser um professor ou ter condições de abrir uma academia. Aí eu fiz a primeira formatura com um rapaz que veio de outro grupo, que é o Eduardo, que ele foi embora para a Itália. Aí eu formei ele. Que eu já dava aula há 9 anos, eu formei ele. Entendeu? Aí eu continuei com um cordão de formado. Eu formei o capoeirista e continuei do cordão de formado. Que na capoeira tem a tradição. Você é formado, você só pode mudar de graduação quando você formar alguém que começou do zero, né? Ele pegou, no meu grupo, por exemplo, pegou o cordão verde, verde e amarelo, e aí vai. Quando você formar ele, você tem de entrar em contato no seu grupo, no seu mestre, seu grupo, para ele vai estudar a situação para pular a sua graduação. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu formei esse Eduardo, eu fiz, depois de uns 5, 6 anos, eu fiz outra formatura. Aí eu cheguei até o Bahia e falei, mestre, eu vou fazer uma formatura e o meu diploma, como que fica? Ele falou, não, eu lhe dou um cordão, eu lhe dou um diploma de mestre de capoeira, porque você já está formando a segunda remessa. Aí foi que eu formei, né, o Sorriso, o Mongongá, formei o professor Sorriso, formei o professor Mongongá e eu acho que o Silvio, formei esses 3 aí. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que sim. Então, ou 3 ou foi 5 que eu for. Você sabe qual foi o ano que o senhor se formou mestre? O senhor pegou a acreditação de mestre? Não sei, rapaz. Tem muitas coisas que, infelizmente, a gente fica meio perdido. Não sei. Porque eu peguei esse diploma de mestre, que o Mestre Bahia passou para mim, quando eu fiz a segunda remessa, a segunda formatura que eu fiz. Que eu já dava aula, formei esse rapaz que veio de outro grupo. E na minha segunda formatura, que é onde entrou o Mongongá e o Silvio e o professor Sorriso, parece. Aí o Bahia me deu meu diploma de mestre de capoeira. Dentro do meu grupo nós trabalhava, meu mestre sempre levou dessa forma, entendeu? E aí dei continuidade. Na época que a capoeira era um pouco... Mas não era organizada, mas se for pôr na balança de hoje, talvez tinha mais alguma disciplina. Hoje, capoeira não tem disciplina nenhuma. Vou falar sobre um pouco do meu grupo. A gente que vive, muitos mestres
sabe disso aí. A gente forma uma família dentro da capoeira, lá na frente, lógico que a gente não está preparado, né? Diz o velho ditado, e é a pura verdade: um pai é para 100 filhos, 100 filhos não é para um pai. Um mestre é para 100 alunos, 100 alunos não é para o mestre. E é uma verdade. Hoje eu formei muitos e muitos, né? E às vezes chega a um certo tempo você se sente meio carente, né? Com seus alunos, os formados, entendeu? Mas é a vida que continua, como diz o velho ditado. Acredito, né, que nós tínhamos muitas academias, chegamos a ter 28 academias mais ou menos, entendeu? É academia com espaço da prefeitura, né? Mas só que a gente dava aula, entendeu? O nome do meu grupo chama Raízes do Abaeté. É uma associação, mestre? É uma associação, né? Grupo Raiz do Abaeté, né? Entendeu? E nosso grupo hoje está pequeno, o espaço hoje já é pequeno. Nós temos hoje dentro do grupo a minha academia, eu vou pôr a minha academia, o estágio, o Ricardo pode estar em 2 mais ou menos, né? 2, 3. Eu tenho um pessoal lá em Santos, assim vai, não vai, eu vou pôr 3, 4, 5. Hoje 5, 6 espaços mais ou menos que temos dentro do grupo, entendeu? Agora, formado de capoeira, eu tive muitos formados bons de capoeira. Eu gostaria de abraçar eles de novo, porque cada um pegou seu rumo, né? Eu tenho formado o professor Marcelo, o Andos, o Pimenta, bons capoeiristas, a professora Yara, deve estar aí na foto também, professor Mentiroso, o professor Sorriso, professor Mongongá, professor Silvio, o professor... Tem vários professores, né? Se eu não me engano, formado, acho que eu cheguei a formar 28 alunos, né? Que hoje é difícil você formar um aluno hoje. Hoje é difícil você formar. Hoje se tornou um pouco meio complicado. Para você ter 5 alunos é meio complicado, mas para você formar um é pior ainda. Essa pandemia, né? Depois dessa pandemia vai ser pior ainda. Lá na minha academia, que eu dou aula, eu devo ter de 5, 6 estágios. Estágio é uma graduação que está se aproximando à formatura. Eu não sei não, é capaz de eu não formar nenhum desses 5, 6. Então muda, tudo muda, né? Mas é isso aí, a capoeira não é que meus alunos me deixam, eu vou parar, eu vou continuar com a capoeira. Onde eu chego, o meu grupo ele está em pé, entendeu? E o senhor tem esperança que exista uma melhora no futuro da capoeira? Olha, com todo respeito aos capoeiristas, os capoeiristas, nós praticando, capoeirista mais velho do que eu, que vem aí também, até tentando defender o nosso patrimônio, que é a capoeira, eu acho difícil. Cada dia que passa está ficando pior. Capoeirista do meu tempo e mais velho do que eu, nós procuramos sempre trabalhar com uma outra visão, né? E os capoeiristas dessa geração de hoje são poucos. Poucos capoeiristas têm uma visão igual à sua. Poucos. Então, eu acredito que cada dia que passa fica pior. Que aquele gosto da capoeira, aquela responsa de você procurar levar com a nossa cultura, cada dia que passa está ficando mais diminuído, ele está diminuindo mais ainda. Então, quando eu vejo um jovem, hoje, que você, para mim, você é um jovem que está aí fazendo um trabalho com a capoeira, entendeu? Entrevista com os praticantes da capoeira, eu bato palma e eu me admiro, eu faço tudo o contrário. Em vez de você for meu fã, eu que passo a ser seu fã, porque é importante para mim, porque é sinal que a gente tem alguma esperança. Agora, a esperança que a capoeira melhora, com todo respeito aos capoeiristas, eu acho que ela não melhora não. Quando eu comecei a treinar capoeira, se continuasse no ritmo que era, eu acredito que ela podia hoje estar melhor, mas ela foi decair mais ainda, né? Aqueles capoeiristas de muito tempo era completamente diferente dos capoeiristas de hoje.
como que ele leva a capoeira, né? Quer dizer que qualquer coisa, um aluno está fazendo um movimento, ele já pensa de estar dando cordão para o aluno e tal. Ele não pensa de estar fazendo um aluno, ele não pensa de um dia formar aquele aluno para dar continuidade à capoeira, para um dia contar a história. O que ele pensa é de dar o cordão para o aluno para ele ganhar dinheiro. Entendeu? Eu vejo mais ou menos por aí. Então, eu acho difícil a capoeira mudar. Eu conheço alguns aí, o mestre Luciano, né? O mestre Mané. Conheço alguns capoeiras que tentam fazer alguma coisa, mas eu acho difícil. A capoeira hoje está bagunçada, não é... A capoeira está bagunçada por causa dos praticantes, né? Praticantes somos nós. Infelizmente, alguns querem arrumar um caminho para tentar organizar. Alguns, mas a maioria, o pouco que resta, é desorganizado. Então, não está difícil. O capoeirista, na verdade, ele é um artista, né? A diferença é que o artista que canta, sobe no palco, ele ganha dinheiro. E a diferença do capoeirista de hoje, de ser artista, é que ele não ganha dinheiro. Mas ele ganha aquele momento feliz, ele se aproxima, se aproxima a muitas pessoas boas, entendeu? Tipo eu que fui um capoeirista sozinho, e quando me aproximava a outros colegas de capoeira, eu me sentia em casa. Eu sentia que eu tinha família, eu sentia que eu tinha amigo, irmão. Então, hoje é difícil, mas naquela época, da capoeira, eu tenho muito orgulho de falar da capoeira, porque eu tive muitas pessoas boas comigo, né? Ao meu lado, entendeu? Tive muitas pessoas boas. Mas eu tive um outro lado também, que é onde dentro da roda de capoeira você arruma inimigo. Mas você arruma inimigo, mas faz parte, né? Faz parte da capoeira. Porque senão, talvez lá na frente, você não tenha história a contar. Eu tenho um capoeirista aqui da região, e nós dois era cachorro, era o gato e o cachorro. Eu e o Luciano. Nós dois, quando se pegava na roda, era igual gato e cachorro. Hoje o cara é meu amigo. Hoje eu acredito também que ele tem em consideração a minha pessoa. Hoje eu sou fã dele, sou fã do trabalho dele, né? Então, eu tive aqueles capoeiristas que nós tínhamos essa desavença, mas nós se tornamos amigos, né? Porque aquela desavença, aquela disputa para ver quem é melhor e tal, a gente se pegava mesmo e era para valer. Mas hoje, nós voltamos à realidade, entendeu? A realidade o quê? Que a capoeira, ela é um momento que vocês dois entram na roda, tem uma expressão que um é melhor do que o outro, e ali ficou ali dentro da roda, talvez sai comentário, mas naquele momento que você está passando, mas lá na frente, vocês voltam a contar a história, se aproximar de um com o outro. É o caso meu, do Luciano, o Pantera, bom capoeirista, né? Bom capoeirista o Pantera também. E tem vários capoeiristas aqui na região, entendeu? Tem um capoeirista, gostaria de encontrar com ele também, chama-se o Mestre Dólar. Não lembro o nome do grupo, mas a gente tinha muita amizade. E aqui em São Paulo, quando tinha batizado de capoeira, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para Minas, eu fui para o Mato Grosso, interior de São Paulo aqui, eu ia direto para os batizados. Você é novo, tem batizado de capoeira, o capoeirista, na época, é um artista. Só dele chegar num palco, ver as pessoas bater palma para ele, e ele jogar, e as pessoas se admirar, é tudo que um capoeirista quer. A maior felicidade do capoeirista é ele jogar bonito, jogar bem, ver as pessoas levantar e bater palma para ele. Ele é a felicidade dele, entendeu? Então isso, na época, a gente passava por esses momentos gostosos. Eu que saí de casa, sentia sozinho aqui em São Paulo. Na roda de capoeira eu tinha a minha família. E vou ter sempre, se Deus quiser. Tem esses que nós éramos inimigos na roda, hoje são meus amigos. Aonde eu chego eu falo bem deles. Por quê? As nossas histórias estão entre nós, entendeu?
Valeu!